Você sabe qual foi a pergunta que Pôncio Pilatos fez a Jesus? Como que você vai entrar numa lua se ela é redonda? Ela não tem porta. E por que o homem não foi no sol? Quando a gente fala de religião é um pouco complicado, principalmente porque tem pessoas que creem em outras coisas, têm pensamentos diferentes, vê o mundo de forma diferente, e eu sou uma daquelas pessoas que acredita na Bíblia, no Evangelho, em Yeshua HaMashiach, eu acredito em Elohim, só que eu vivi por tanto tempo dentro do sistema religioso, sempre que eu entrava em uma denominação, eu acabava ficando próximo dos pastores, e eu acabava vendo como essas denominações, essas instituições religiosas funcionavam, e isso foi fazendo com que eu começasse a questionar. Tinham irmãos que tinham pensamento X, tinha outros irmãos que tinham pensamento Y, e caso a gente entrasse em algum tipo de debate... Minha mão, meu filho, deu casado. Mentira! Tá na minha mão. Autoridade no mundo espiritual. Uma roupa. Era sempre tipo, é apenas questão de interpretação, cada um tem a sua opinião. Isso me fez questionar se todos nós que fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, espiritualmente falando, se todos nós que estamos ali reunidos, compartilhando da mesma essência, da mesma força, da mesma vibração, da mesma energia, da mesma essência divina, do mesmo Espírito Santo. E segundo a Bíblia, o Espírito Santo não só é a verdade, porque é o Espírito de Yeshua HaMashiach que habita em nós, por isso que nós somos o corpo dele, como é o Espírito que revela toda a verdade. Se ele revela toda a verdade, se é o mesmo Espírito Santo, por que existem vários pensamentos diferentes a respeito da Escritura? Por que existem várias verdades, se assim eu posso dizer? Por que nós não falamos a mesma língua, a mesma coisa? Nós precisamos falar a mesma coisa. Digo a respeito daqueles que pertencem ao corpo, a respeito da sua vinda, a respeito da sua morte e ressurreição, a respeito do Pai, mas isso não ocorre. Existe uma coisa muito esquisita dentro do corpo de Cristo, que não existem mais irmãos, existem apenas devotos a uma crença específica. O que eu quero dizer é que a gente não sabe mais se o que a gente crê é a verdade. A única verdade que nós temos convicção e certeza é de que Yeshua é o verbo de Adonai, é o verbo de Deus. Eu penso que Jesus, ele é a expressão perfeita de quem Deus é. Jesus, ele é a manifestação visível do próprio Deus, uma vez que o próprio Deus não pode ser visto. Deus, ele escolheu por vontade própria materializar tudo aquilo que representa a ele de forma visível, primeiramente nos céus e depois na terra, submetendo o verbo, a sua imagem e semelhança, a sua expressão perfeita divina a uma forma humana, para que mostrasse a maneira como todos nós seres humanos deveríamos nos comportar e ser semelhantes a Cristo, assim como Cristo é semelhante ao Pai. Então é engraçado como os cristãos não têm o mesmo pensamento. Isso me fez concluir o seguinte, que uma coisa que o diabo fez utilizando as denominações religiosas é fazendo com que a verdade única, imutável do Evangelho se tornasse relativa. Uma vez que essa verdade se torna relativa, nós não sabemos qual é a verdade verdadeira, nós não sabemos qual é o ensino puro que nos foi enviado. Exatamente por esse motivo que somente quando o Evangelho do Reino for pregado em todo mundo, virá o fim. Mas muita gente fala que o reino de Deus é ir para o céu. E a Escritura em nenhum momento fala isso. Os judeus sabem qual que é o reino que vai vir e os cristãos não sabem. Os judeus, por mais que eles não aceitaram o Messias, eles sabem a promessa que Deus prometeu, que viria junto com o Messias, que era um reino milenar e após isso um reino eterno, ou um reino eterno. Então é esquisito a gente imaginar isso daí, mas é esse pensamento. Concluí que o que a serpente fez foi fazer com que a verdade se tornasse relativa. Infelizmente a gente não sabe mais qual é a verdade direito, a não ser que Yeshua HaMashiach é o Amém. Ele é a verdade, ele é fiel, ele é Deus, e esse Deus é o rei confiável, é o rei bom. Então eu só posso concluir isso daí, mas lógico, isso é apenas a minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, se discordam de mim, é apenas um pensamento, uma visão a respeito do sistema religioso. E eu acho que o sistema religioso chama as pessoas para conhecer a Deus, mas bagunçou muito, e isso nos faz perguntar, fazer a mesma pergunta de Pilatos a Jesus, que é: o que é verdade?